Passamos a apresentar... Mudança de Rumo, minissérie de Sidney Carbone, inspirada na obra de Richard Simonetti. Por favor, diga logo o que tem para nos dizer, pois pelo jeito de vocês dá para perceber que é algo sério. Maura tem toda a razão. O filho de vocês, o Maurício, ele fez alguma coisa para a Rita que a magoou? Nada de grave, Rogério. Dependendo da maneira como encararem o que temos a lhes dizer, poderá ser um problema ou uma bênção dos céus. Bem, minha intuição sugere que está mais para problema. Pois eu e Susana consideramos uma bênção. Então fale de uma vez. O que temos a dizer é que nós 4 fomos agraciados com um presente de Deus. Presente de Deus? Que presente, Belisário? Dentro de alguns meses, seremos avós. O quê? Você está brincando com a gente. Uma bomba no ambiente não teria um efeito tão devastador. Ei, que caras são essas? Isso é maravilhoso. Rogério não achou nenhuma graça na observação do empresário. No misto de acabrunhamento e indignação, questionou. Não é possível que Rita esteja grávida. Ela é ainda uma criança. Mas é verdade, meus caros. Ela procurou-me, pois estava com medo de conversar com vocês a respeito. Como ela pôde fazer uma coisa dessas, meu Deus? Rita não tinha o direito de nos dar esse desgosto. Ora, Rogério, é evidente que não houve nenhuma intenção em aborrecê-los. Tanto sua filha como Maurício não planejaram ter um filho agora. Simplesmente aconteceu como ocorre com milhões de casais. Ocioso e contraproducente entrarmos em guerra contra eles. Não, eu não aceito isso. Rita sempre foi muito bem instruída. Não poderia ter deixado acontecer. Eu sempre dei tantos conselhos a ela. Por que não me ouviu? É inútil cogitar de como ou por que aconteceu. Os desígnios divinos são sábios e justos. Deus sabe o que faz. E é preciso considerar a situação do espírito que está chegando. Evidente que não há de sentir-se bem se estivermos a discutir se devemos acolhê-lo com carinho ou rejeitá-lo. Faço minha as palavras de Belisário. Rogério, entretanto, prestes a ter uma crise de nervos, fitou o empresário e falou veemente. A solução é o aborto. Rita tem muito estudo pela frente e é imatura. O mesmo acontece com o filho de vocês. Ambos não têm a mínima condição de assumir o compromisso de criar um filho. Desculpe, Rogério, mas para nós, como espíritas, é uma solução impensável. Aliás, você e Maura, como católicos, sabem disso. O aborto é um assassinato intrauterino. É matar um ser humano que estagia no ventre materno à espera do tempo certo para iniciar sua jornada. Rogério, como todos os religiosos de fachada, sempre disposto a agir segundo suas conveniências e não de acordo com os preceitos de sua religião, acentuou. Não e não. Não é justo. Uma criança agora só nos traria complicações. O empresário, que antes de sua experiência além túmulo pensava da mesma forma, buscou demovê-lo. Estamos diante de um fato consumado, Rogério. Sua filha espera um filho, que era nosso neto. Aborto está fora de cogitação. Equivale a um assassinato, como disse Susana. Não creio que devamos matar alguém que vem chegando somente para atender às nossas conveniências. Se vocês insistem nessa ideia, fiquem com a Rita. Assumam o compromisso de cuidar dela e da criança. Maura, desesperada, questionou o marido. Rogério, o que está dizendo? Que ideia mais absurda! Rita é nossa filha muito amada. Esqueceu-se disso. Ela desonrou o nosso lar. Não é bem assim, Rogério. Esse argumento serviria para a Idade Média. Uma criança nunca é uma desonra, seja como for a condição em que vem ao mundo.
É um filho de Deus colocado aos nossos cuidados. Belisário tem toda a razão. Eu também estou magoada, ferida. Não gostaria que nossa filha nos tivesse dado esse desgosto. Mas já que aconteceu, temos que mudar nossa atitude diante dessa gravidez. Não, Maura. Eu não posso colocar panos quentes nessa cervegoice. Temos um nome a zelar. O que dirão nossos amigos quando souberem desse escândalo? As fabas, nossos amigos. Você pensa mais neles do que na própria filha. Acha que ela está confortável com essa situação? A prova é que foi procurar o Belisário para desabafar e não a nós que somos seus pais. Não vamos virar as costas a ela neste momento difícil, Rogério. Nós amamos e este é o momento de demonstrarmos esse amor, acolhendo-a em nossos braços, bem como a essa criança que está em seu ventre. Ouça sua esposa, Rogério. Ela está coberta de razão. A Rita precisa tanto de vocês. Reveja sua decisão, por favor. Ah, meu Deus, como é difícil, Está bem, vocês venceram. Não vamos desamparar nossa filha. Graças a Deus. Parabéns pela resolução acertada, Rogério. Já que você concordou, meu amigo, vamos mudar. Por minha convicção espírita, sei que há um espírito retornado à Terra para trabalhos de renovação. A fé católica ensina que o espírito é criado no momento da concepção. Seja qual for a nossa convicção religiosa, num ponto devemos estar de acordo. É alguém que está chegando. É preciso criar uma atmosfera de carinho em torno dele. A experiência tem demonstrado que a rejeição costuma provocar traumas no espírito. Não raro, problemas de comportamento que ele apresentará na idade adulta serão decorrentes da maneira como foi recebido. Isso é novidade para mim. Há fatos envolvendo o assunto? Estamos apresentando Mudança de Rumo. Voltamos a apresentar Mudança de Rumo, minissérie de Sidney Carbone. Você ficaria surpreso se conhecesse todos os casos, Rogério. Posso lhe dar alguma literatura a respeito. Pela hipnose, pessoas regridem ao momento do nascimento. E muitas reclamam que sentem rejeição da parte do pai, da mãe ou de ambos. Reclamam também da frieza dos médicos durante o parto. Impressionante. Nunca tinha pensado nisso. Você ficará sabendo mais coisas com os livros que Belisário irá lhe passar. Um enfoque novo para a questão do nascimento impressionou Maura e Rogério, desanuviando o ambiente. Ficou acertado que Rita receberia todo o apoio para levar adiante a gestação, e os avós dividiriam os encargos até que os pais da criança tivessem condições para assumir a responsabilidade de sustentá-la. No automóvel, retornando para casa, Suzana olhou com admiração para o marido. Por que está me olhando? Estou muito orgulhosa de você, querido. Parecia-lhe reencontrar o namorado idealista cheio de entusiasmo pelo espiritismo que havia convertido a doutrina com seus argumentos inquestionáveis. Nos últimos anos perceberam o distanciamento de Belisário em relação aos seus ideais. Embora conservasse sólidas convicções, os interesses comerciais, o envolvimento com a empresa, a preocupação com o dinheiro haviam prevalecido. Foi emocionante te ver você defendendo a maternidade e convencendo nossos amigos em favor de uma decisão acertada. Você parece ter renascido após o infarte. Eu estava dominado pelas ilusões do mundo, Suzana. O infarte foi providencial. Tenho
Tenho pensado muito nisso ultimamente. Sempre encaramos a doença como algo ruim. Para nós espíritas, um resgate perturbador. No entanto, parece-me que a doença é muito mais um apelo da espiritualidade para que corrijamos nossos rumos, aproximando-nos de Deus. Exatamente, Susana. Vejo hoje no infarte que sofri um repicar dos sinos de Deus, despertando-me do sono das ilusões. Ante a perspectiva da morte, fiz uma avaliação de minha existência e senti que estava num caminho totalmente equivocado. Você ainda não me disse exatamente o que lhe aconteceu. Por enquanto, não me sinto com disposição para falar sobre minha experiência. Mas por que, querido? É preciso, primeiro, consertar alguns estragos que fiz em minha biografia espiritual. Depois, lhe falarei a respeito do que aconteceu comigo naqueles momentos cruciais em que os médicos lutavam para me ressuscitar. Passava das 23 horas quando Maurício entrou em casa e deparou com os pais sentados no sofá da sala. O que fazem acordados até essa hora? Estávamos lhe esperando. Precisamos conversar com você, meu filho. Mas, a esta hora? Não podiam deixar para amanhã? Estou exausto e com sono. É um assunto sério, Maurício. Só pode ser. Para estarem me esperando? Do que se trata? É sobre Rita e seu filho que está para chegar. Pai, esse assunto não era para ficar entre o senhor e eu? Sua mãe já sabe de tudo. Mas o senhor prometeu que... Chega de segredos, Maurício. Vamos agir às claras, com transparências. E vamos fazer o que é certo, não o que é determinado por nossas conveniências. Mãe, desculpe, mas eu não tive coragem de contar para a senhora. Oh, meu querido, um filho é uma dádiva. Não importam as circunstâncias em que vem ao mundo. Você tem suficiente conhecimento espírita para saber que uma reencarnação não é obra de simples acaso. É preciso que assumamos nossas responsabilidades diante da vida que vem chegando. Maurício sabia que sua mãe tinha razão, mas relutava. O conhecimento superficial da doutrina, o espiritismo não internalizado, tornava muito difícil aceitar a solução proposta pelos pais. Seria tão simples optar pelo aborto, pensou. Depois disse: Papai tinha resolvido de outra maneira. Sou muito jovem para assumir essa responsabilidade. Belisário viu no filho, com tristeza, a mesma postura que adotara anteriormente. Com a graça de Deus, Maurício, mudei minha maneira de encarar essa situação. Eu estava totalmente equivocado. Não podemos fechar a porta para o espírito que vem chegando. Vamos cuidar dele. Mas eu não me sinto preparado. Você gosta da Rita? Sim, mãe. E não pretende casar-se com ela? Isso é outra conversa. Há muito chão pela frente. Nem mesmo tenho emprego. Como é que vou sustentá-la? O importante no momento, meu filho, é assumir essa criança. Nós e os pais de Rita os ajudaremos. Quanto ao casamento, ambos decidirão quando estiverem em melhores condições para avaliar se desejam realmente encarar uma existência em comum. Bem, se o senhor julga que será a melhor solução, tudo bem. Eu assumo meu filho. Não fale em solução, Maurício. Não estamos diante de um problema. Vamos pensar com carinho nesse serzinho que está prestes a vir ao mundo. Desculpe, mãe. Agora vá descansar e tenha uma boa noite. Vocês também. Decididamente, meu velho, algum bicho mordeu. E deve ser um bicho abençoado, porque você voltou a ser aquele jovem idealista por quem eu me apaixonei. Você tem razão, Susana. Fui mordido por um bicho feio, enorme, trevoso, mas graças a ele estou acordado para os meus deveres. Acabamos de apresentar Mudança de Rumo,
Minissérie de Sidney Carbone em 15 capítulos, inspirada na obra de Richard Simonetti.